as vidas do mestre ascensionado Saint-Germain do 7º raio violeta. Um breve resumo. O Conde de Saint-Germain, começando por essa encarnação, de onde se tem os maiores registros. O mestre ascensionado Saint-Germain conseguiu uma dispensação com os senhores do karma para voltar fisicamente à Terra depois de sua ascensão em 1º de maio de 1684, como Francis Bacon, que faleceu em 1626, e entre os séculos XVIII e XIX viveu como Conde de Saint-Germain. Não existe registro da morte do Conde de Saint-Germain. O Conde de Saint-Germain nasceu em 28 de maio de 1696, no século XVIII, na Transilvânia. Viveu na França, em Paris, onde ficou sob os cuidados pessoais de Luís XV, desfrutando da afeição do rei, que lhe deu uma suíte com vários aposentos no castelo. Tinha muita facilidade em se dirigir às grandes personalidades, sem se importar com suas posições nem títulos. O Conde de Saint-Germain não comia carne, não bebia vinho. O conde nunca foi visto comendo ou bebendo. Nas festas da corte, enquanto todos comiam, ele só bebia água. Era opinião quase universal que ele tinha muito charme e se apresentava sempre de maneira muito cortês. Além do mais, no ambiente social, mostrava uma variedade de dons. Tocava muito bem diversos instrumentos musicais e algumas vezes parecia dotado de poderes e capacidades que alcançavam o nível do misterioso e do incompreensível. Há registro de suas viagens de 1710 a 1822. No entanto, não podemos tratar de cada período de maneira completa, porque o conde muitas vezes desaparecia durante vários meses. Falava 12 línguas: francês, alemão, italiano, inglês, russo, português, espanhol, grego, latim, sânscrito, persa e o chinês. Este era um conhecimento raríssimo para a época e nunca foi explicado. O Conde de Saint-Germain afirmava ter aprendido as coisas da natureza por sua própria aplicação e pesquisa. Sabia tudo sobre ervas e plantas e havia inventado os medicamentos que usava com frequência e que prolongavam sua vida e sua saúde. Era conhecido por muitos como o homem dos milagres, que previa fatos e transformava objetos. O Conde de Saint-Germain viveu durante muitos séculos. Frequentemente aparecia em lugares diferentes e distantes um do outro na mesma época. Foi músico, tocava violino, foi cantor e pintor. Nenhum de seus quadros existem até hoje, mas dizem que as pinturas a óleo eram maravilhosas reproduções de joias que brilhavam como se fossem reais. Foi também um excelente joalheiro e um famoso alquimista que estudava os metais nobres. Foi conhecido como curandeiro. Salvou da morte algumas pessoas com graves doenças. O Conde de Saint-Germain era amigo da humanidade. Não desejava riqueza senão para poder distribuir aos pobres. Amava os animais e apenas a felicidade dos outros era o suficiente para lhe encher o coração. O Conde de Saint-Germain era um devotado alquimista, acreditava na medicina universal e realizou estudos sobre o magnetismo animal. A verdadeira missão do Conde de Saint-Germain era auxiliar no progresso da ciência, encaminhar a humanidade para a religião não dogmática e estimular a evolução geral. As várias vidas do mestre ascensionado Saint-Germain. Foi imperador de uma era de ouro, de um povo que habitava uma região que é hoje o deserto do Saara, governando com justiça, sabedoria e amor.
levando seu povo a ter plena consciência da divindade, habitando em seus próprios corações. A divina presença Eu Sou. Seu povo vivia em prosperidade plena, harmonia e paz. E esse período foi denominado Era do Ouro. Saint Germain foi alto sacerdote do Templo da Chama Violeta no continente perdido de Atlântida, há mais de 13.000 anos. Encarnou em 1050 a.C. como Samuel, profeta e mensageiro de Deus. Nesta sua encarnação, libertou os israelitas do domínio do rei Saul, fazendo Davi rei deste povo. Como Platão, 347 a.C., um filósofo grego da antiguidade, foi considerado um dos principais pensadores gregos. Como José, o pai de Jesus, há 2.000 anos. Sua missão era proteger Jesus, auxiliando-o a manter-se livre até que chegasse o momento de sua verdadeira missão na Terra, através de sua ressurreição. No século II, Saint Germain veio como Santo Albano, mártir da Igreja Católica. Em 410 a.C., Saint Germain volta como Proclus Lício, filósofo grego cujos pensamentos conduziram à compreensão de temas como a soberania da mente humana, individualizando-se a partir da conexão com a chama de Deus. No século V, retorna como Mago Merlin, o alquimista, conhecedor dos segredos da juventude eterna, sendo conselheiro do rei Arthur, orientador para a unificação da Inglaterra e libertação dos seus invasores. No século XIII, Saint Germain encarnou novamente na Inglaterra como Roger Bacon, filósofo, físico, teólogo, musicólogo, teórico musical, astrólogo, alquimista, tradutor, inventor, matemático e escritor. Voltou a se manifestar como Cristóvão Colombo, em 1451, que se considerava um instrumento de Deus com o propósito de levar a humanidade a expandir os seus limites com o conhecimento de outras terras e outros povos. E sua encarnação final foi como Francis Bacon, no ano de 1561, na Inglaterra, e era filósofo, pensador, cientista, e na literatura é conhecido como Shakespeare. Francis Bacon faleceu em 1626 e foi nesse momento que Saint Germain ascensionou em 1º de maio de 1684. O mestre ascensionado Saint Germain do 7º raio violeta. Um breve resumo. Existem vários registros de sua vida, somando mais de 112 anos de existência e aparentando sempre ter 45 a 50 anos de idade, causando muita curiosidade, viajando bastante, prevendo fatos, preparando elixires e frequentando as cortes do século XVIII. Sua origem verdadeira é desconhecida. Apareceu em Milão, Gênova, Veneza, Paris, Londres, São Petersburgo, Índia, Rússia, África, China e outros. Ele afirmava que vinha da Ásia, onde havia participado de peregrinações em mosteiros das regiões montanhosas. O bem-amado Mestre Saint Germain é o ser responsável pelo planeta Terra nos próximos 2.000 anos. Através da alquimia, o Mestre desenvolveu a habilidade de transmutar metais em ouro e as energias negativas em positivas. O Mestre Jesus veio à Terra trazendo a mensagem de amor incondicional na Era de Peixes. E o bem-amado Mestre Saint Germain foi escolhido para governar a Era de Aquário, justamente utilizando o poder da chama violeta
que é a cor máxima de vibração espiritual e, por esse motivo, tem a propriedade de acelerar, transmutar e manifestar tudo em nós e à nossa volta mais rapidamente, curando assim a mente humana que está neste momento presa ao limite, à dor e ao sofrimento. Desde a época da sua ascensão no ano de 1684, Saint-Germain prepara-se para ser o Chorhan do sétimo raio. No ano de 1786, recebeu o cargo da bem-amada mestra ascensionada Kuan Yin, e desde então, até o dia 1º de maio de 1954, ele se dedica à preparação da imensa responsabilidade de diretor cósmico para o iniciado ciclo. No dia 1º de maio de 1954, celebrou-se em Shambhala a cerimônia festiva da transmissão da coroa, o cetro da autoridade, a espada simbólica que representa o poder do Espírito Santo e manto do Chorhan retirante, Mestre Jesus, ao novo Chorhan Mestre Saint-Germain, investindo-o de poder sobre a evolução de todos os anjos, homens e seres elementais na presente era. O Mahashohan entregou-lhe a espada simbólica que representa o poder do Espírito Santo. O primeiro gesto de Saint-Germain colocou sobre a cabeça de sua chama gêmea, deusa da justiça e da oportunidade, a bem-amada Pórtia. As virtudes desse raio são amor, misericórdia, compaixão, transmutação e liberdade. Os arcanjos regentes. O arcanjo regente é Ezequiel e seu complemento divino ametista. E ele é o instrutor de almas dentro da ação do sétimo raio divino. Ele mantém a custódia do fogo violeta, corrente de pura energia divina. Os Elohims regentes. Os Elohims são emanações do Criador, ou seja, eles se manifestam no mundo mental superior como uma derivação do princípio divino. O Elohim regente desse raio, então, é Arcturus e seu complemento divino Diana. Eles trabalham na chama violeta da transmutação e libertação, ajudam a humanidade a se desligarem dos nós kármicos e a seguir em frente nos seus caminhos evolutivos. Esse raio está sob a regência de Urano e Saturno. Seu símbolo é a Cruz de Malta e seu templo fica no plano etérico, na Transilvânia, Romênia. Dia 19 de março é comemorado pela Igreja Católica o Dia de São José. O Papa Pio XII o propôs como modelo para os trabalhadores. São José foi uma das encarnações do Mestre Saint-Germain, avatar da nova era de Aquário, e Chorhan do sétimo raio, a chama violeta. O culto a São José começou provavelmente no Egito. Em 1870, o Papa Pio IX o proclamou o patrono da Igreja Universal e a partir de então passou a ser cultuado no dia 19 de março. José esteve ao lado de Maria em todos os momentos, principalmente na hora do parto. Outro momento da vida de Cristo em que José aparece na condição de seu guardião foi na celebração da Páscoa em Jerusalém, quando Jesus tinha 12 anos. Ele é protetor do trabalho, da lavoura e de todos os que buscam justiça. A chama violeta. A chama violeta, com sua poderosa força transmutadora, é um instrumento divino, unindo a matéria e o espírito. O poder da chama violeta dissolve a ilusão e a ignorância, liberando a luz e revelando a verdade divina. A chama violeta está associada ao Espírito Santo e é uma dádiva divina para a humanidade.
porque tem os poderes de dissolver o karma, transmutar estados mentais e emoções negativas em alegria, gratidão, confiança e paz. Alivia a dor física, emocional e mental. A chama violeta é tão purificadora que promove a limpeza de nossa aura, de ambientes, de nossos 7 corpos. O 7º raio violeta. O 7º raio é a transmutação, a purificação e a magnetização. É tarefa do 7º raio instruir a humanidade de como conseguir, por meio da chama violeta da libertação, transmutar os seus erros e ingressar num reviver regenerado, puro e cheio de felicidade.